Fala galera, mais um leitura da semana e dessa vez eu li Batman Arkham Knight, em tradução livre Batman e o Cavaleiro de Arkham, da editora Darkseid, uma editora cujo eu tenho um carinho muito especial porque é a editora mais caprichosa que eu conheço. E digo mais, todos os livros que saem são fantásticos, e Batman Arkham Knight não é diferente. Eu tô apaixonadíssimo por essa edição. Uma edição de capa dura, toda preta. E quando eu digo toda preta, tipo alombada, a parte das páginas, porque é um livro do Cavaleiro das Trevas e não podia ser diferente. Eu não sei se vocês podem ver a parte aqui em alto relevo do morcego, mas ela é a parte mais legal. E essa parte de baixo ela é um jacket, você pode tirar, se for o seu gosto, e ficar só com ele. Eu prefiro muito mais assim. Muitos dizem que parece uma bíblia, e é a bíblia do Batman. E gente, nunca julgo um livro pela capa, a menos que ele seja do Batman e seja uma capa dura. Gente, eu tô apaixonado, olha as páginas. As páginas de dentro, obviamente, elas não são pretas, mas a parte externa das páginas são. E gente, essa edição ficou incrível. Vocês podem ver a caveirinha famosa da Darkseid aqui. Mais uma vez, muito obrigado Darkseid, edição fantástica. Batman e o Cavaleiro de Arkham é a novelização oficial do jogo, que tem o mesmo nome, que foi o game do ano de 2015. E gente, eu bati o olho e eu confesso que eu comprei pela página, eu comprei pelo conjunto da obra, mas a história não decepcionou. O enredo da história é o seguinte: o Coringa está morto, não é um spoiler porque isso aparece na primeira frase da primeira página do livro, então o livro começa com o Coringa já morto, e os vilões de Gotham City querem tomar o lugar dele. O enredo do livro é isso, da história é isso. Porém, quem sai na frente dos vilões é o Espantalho. A história geral do livro, ela é o Espantalho, ele surge na mídia e dá uma estimativa de tempo para Gotham. Fala assim, ó, em 4 horas a bomba vai explodir e o meu gás do medo vai invadir Gotham, e o Batman tentando impedir isso, batendo em todo mundo, batendo em quem aparece pela frente. Esse é o enredo da história. Mas não pense que é uma história pobre. Ela é feita para ser um jogo de videogame. Esse livro é uma novelização do jogo. Obviamente o jogo tu tem a escolha de fazer as ações que tu escolhe fazer, e no livro é uma história presa, você segue um caminho fixo, mas nem por isso ele é ruim. Os pontos positivos do livro é o Batman. Gente, o Batman, ele é um dos 4, se não for o primeiro herói mais conhecido do planeta, junto com Superman, Homem-Aranha e Wolverine. Eu acho que esses 4 são os mais conhecidos de todos, então o Batman é um fator positivo do livro. Você quer ler porque, caramba, é o Batman. Eu comprei porque é um livro do Batman. Outro ponto positivo é que os capítulos são curtos, os capítulos são gostosos de ler. Você lê uma parte sim, quando vê na outra página já acaba. Então assim, os capítulos te dizem exatamente o que eles querem transmitir. Eu não tive a oportunidade de jogar Batman Arkham Knight, que é o final da trilogia Arkham nos videogames, e eu li esse livro, eu não tinha o visual que nem eu tenho dos quadrinhos, ou das animações, ou de qualquer outra coisa, então eu li o livro pegando o que eu gosto de cada Batman, de cada filme, de cada animação, e isso é uma coisa muito legal. Então assim, os capítulos curtos te dá vontade de ler, te faz querer ler o livro, sabe? Você, vou ler mais um capítulo e vou no banheiro. Vou ler mais um capítulo porque é curtinho, então isso te motiva a ler mais. Às vezes tu pensa, quero ler mais um capítulo, mas é muito longo. Não existe isso. Tem tamanhos ideais para você se sentir bem lendo, e isso é um ponto muito positivo. A parte externa do livro, esse conjunto da obra todo, embora ele não acrescente em nada na história, gente, eu tenho gosto de ler o livro bonito. Eu tenho orgulho de puxar ele no ônibus e começar a ler, ou no metrô, ou ali no trem, e ler, porque as pessoas olham, elas querem, nossa, que livro bonito. Então eu senti muito gosto de ler o livro, muito pela parte externa dele. Eu acho isso um ponto muito positivo. Outro ponto positivo é que o enredo da história, ele te dá um parecer, como eu disse lá no começo, em 4 horas vai explodir a bomba do gás do medo, e o Batman precisa impedir isso. Então o Batman, embora não seja a visão do livro, ele aborda vários personagens ao longo da história, mas aquela pressão tipo, 4 horas, 3 horas pra bomba explodir, te faz querer terminar a história, te faz querer ler mais um capítulo, tipo, será que o Batman vai conseguir? Fatores negativos, ele é baseado em jogo. Eu sei que eu disse que isso não levava muito em consideração lá no começo, mas eu acho que a história e o livro, eles poderiam dar mais de si, sabe? A história podia dar uma história muito mais legal, mas o fato dela ser baseada em um jogo deixava ela meio linear,
quando você esperava uma coisa mirabolante, que dava pra fazer, um plot twist, alguma virada de mesa dentro da história, a história não conseguia fazer isso porque o jogo não era assim, então você tinha que... Isso é um ponto bastante negativo, mas só. No demais, o livro é muito bom, a história é muito boa, eles escolheram o enredo do jogo ali muito bem. Ele como um conjunto isolado, dá pra entender. Eu não sei muito sobre os universos, tipo a Bat-Família, o Robin que morreu, o Robin que viveu. Pra mim tem um Robin só, e nesse aqui tem muitos outros, e o livro te explica direitinho, sabe? Então, eu não conhecia os Robins, o livro me explicou, eu entendi, eu me senti dentro da história, ponto final. Esse é um ponto muito bom. Gente, então vamos para as notas do livro, começando pela capa. Apaixonante, eu não tenho como dar outra nota se não for nota 5, a nota máxima. Por mais que seja uma capa super simples, mesmo com o jacket do Batman aqui, é uma capa incrível, é um logo do Batman em baixo relevo, você passa a mão, você sente o símbolo do Batman. Gente, essa capa dentro do contexto que é o Homem-Morcego, o Cavaleiro das Trevas, eu não sei bem se vocês conseguem ver contra a luz aqui o logo, mas gente, eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu dou nota máxima pra essa capa aqui, porque esse vídeo nada mais, nada menos é que o meu gosto pessoal e não consigo dar outra nota se não for 5. Passando pro material do livro, eu me surpreendi muito, mas ao mesmo tempo eu não me surpreendi porque é um livro da Darkseid. A editora Darkseid, ela prioriza a perfeição dos seus livros. A obra, ela não sai de dentro da editora se ela não estiver perfeita. Gente, isso é incrível, olha o material que ele é feito, a página, ela é do tom certo, sabe? Pro seu olho não cansar. As letras, elas são do tamanho certo para você poder ler em qualquer lugar. Claro, não vai ficar exuberantemente grande para você, sei lá, fica estranho. As letras são perfeitas para você ler no ônibus, no metrô, no carro, onde quer que for, se tiver claridade, se tiver com uma lanterninha assim, o seu olho, ele se adapta perfeitamente ao tipo de letra que tem, né? Ao tipo de fonte também que tem dentro desse livro. Então, o material nota 5, com certeza, não tem como dar outra coisa. Ele tem essa fita marca-página, que é incrível e agrega muito ao conjunto da obra. Nota máxima, não tem como dar. O enredo do livro, esse é um dos únicos itens que tem uma nota um pouco abaixo do esperado. Por quê? O livro ele é uma novelização de um jogo, mas a história que o livro me traz, ela é muito boa. E em alguns momentos, algumas partes da história, eu sinto que ela pode dar um pouco mais do que ela tá me dando, sabe? Mas o fato de ser baseado num jogo mantém ela na linha, sabe? Alguns momentos ela, nossa, ela podia ser mais grandiosa, mas ela volta porque tem que seguir a linha do jogo. E isso frustra um pouco, mas não deixa de ser emocionante, sabe? Eu sinto que podia ser um pouquinho mais empolgante, mas não deixa de ser bom, assim como o livro me entregou. A linguagem. A linguagem é um dos itens também que ficou um pouco abaixo. Por quê? O Batman, ele tem muitos nomes. Ele é conhecido por alguns nomes dentro da cultura pop, e isso incomoda um pouco. A linguagem, ela é perfeita, você entende totalmente o que o tradutor e o que o autor querem te passar, mas ele abusa um pouco das palavras tipo cruzado e encapuzado. O que é isso? Isso é o Batman, pra quem não sabe. Então assim, o Batman tá escondido e o tradutor me passa assim, o escritor me passa, então o cruzado encapuzado permanece escondido nas sombras. E eu, cruzado encapuzado, cara, fala Batman, o Batman tá escondido. Ou às vezes tipo, então o Cavaleiro das Trevas pega um copo d'água. Cara, por que tu tá usando o Cavaleiro das Trevas se o cara só pegou um copo d'água? Ele, tipo, ele não tá amedrontando ninguém, sabe? Eu acho que faltou um pouco desse tipo de coisa dentro da linguagem do livro, mas fora isso, 4.5 é uma nota muito boa pro tipo de linguagem que o livro usa. Eu consigo entender tudo que eles me passam, mesmo que não seja uma linguagem do dia a dia, e isso é muito bom. Expectativa versus resultado. Eu confesso pra vocês que eu não tinha expectativa nenhuma pra esse livro. Eu não joguei o jogo e eu admito que eu comprei o livro só por causa da capa e do conjunto da obra. Mas a história que o livro me entregou, o resultado final que eu obtive da leitura foi muito satisfatório. Me deu muita vontade de jogar o game, coisa que eu não tinha muito, assim, não tinha muita vontade de comprar o jogo. E agora eu tenho, porque eu li a história, eu sei, eu quero saber mais, eu quero poder viver esse mundo. Expectativa versus resultado, eu dou nota 5. E a nota final ficou 4.8. E eu acho que é uma nota muito boa para esse tipo de obra. Mais uma vez, obrigado, editora Darkseid, que me entregou uma obra incrível nas minhas mãos. Eu li a história do livro pegando um pouco de cada Batman. Eu não gosto muito do Batman do Ben Affleck, mas eu acho que as cenas de luta dele são muito boas.
Eu acho um pouco o Batman do Christian Bale muito ruim nas lutas, mas ótimo na questão de se esconder, de ser detetive. A voz, o Alfred, o equipamento, o Batmóvel de um ou de outro, eu fui pegando um pouco do que eu gosto de todos os Batmans da cultura pop, do desenho, das animações, do próprio jogo, dos filmes. É isso que o livro te permite. Ele não te traz nenhuma figura. Ele te permite imaginar o Batman que você quiser enquanto lê a história. E esse é o mais legal. Você não gosta do Batman do, sei lá, do desenho dos anos 90? Então não precisa imaginar o Batman do livro como se fosse ele. Imagina o Batman que você mais gosta. É isso que Batman Arkham Knight te proporciona numa leitura muito boa. Eu li o livro em 5 dias, né? Eu acho que é um recorde para os meus últimos tempos que, sei lá, Garota Exemplar eu demorei 6 meses para ler. Isso é muito patético, mas tudo bem. Gente, esse foi o Leitura da Semana, Batman Arkham Knight. Quem é fã do Homem-Morcego, é uma leitura obrigatória, precisa ler esse livro. E quem não gosta e tem interesse, você não vai se arrepender, vale muito a pena. Muito obrigado por terem assistido. Se você quiser saber mais sobre mim, pesquisa aí no canal, me segue nas redes sociais. É isso aí, gente. Valeu!